O programa Estação Saúde está no ar. Mais uma vez, muito obrigada, pela audiência, por nos permitir entrar aí na sua casa. Hoje nós trazemos um tema, que é de suma importância. Quem já não ouviu falar de alguém que tem anemia? Esse é o tema do programa hoje. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui a hematologista, a doutora Thaíse, e nós vamos conversar a respeito deste assunto hoje. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde, é a primeira vez, Primeira vez, muito obrigada pelo convite. Imagina, é um grande prazer. Na verdade, é um assunto muito importante, doutora? Eu nunca havia trazido ninguém nesses 3 anos para falar sobre anemia, e eu acho que é extremamente importante, porque em várias fases da vida, seja no adulto, no idoso, na criança, sempre tem alguém com histórico de anemia, É bastante frequente na prática clínica, a gente pega, é o dia a dia do consultório. Acredito, para a doutora mais ainda. Exatamente. E o que é anemia, na verdade, doutora? A anemia, na verdade, ela é um termo geral que é utilizado para caracterizar alguns sinais e sintomas, E da parte laboratorial é uma redução dos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são importantes para quê? Fazem parte do sangue, são importantes para carregar o oxigênio, a todos os tecidos do corpo. Então, basicamente, de uma forma geral, isso é anemia. Certo. E tem alguma causa específica ou causas, que fazem com que a anemia aconteça ou não necessariamente? Existem várias causas, diversas causas. A anemia pode ser um primeiro sintoma de alguma outra doença. Uma doença crônica, por exemplo, uma insuficiência renal, um paciente com hipertensão arterial, um paciente com diabetes. Pode ser de outras causas, com relação à carência de vitaminas, então posso ter anemia por deficiência de ferro, anemia por deficiência de B12, ácido fólico, que são substâncias que são essenciais para a formação do sangue. Além disso, além de infecções, doenças crônicas, também doenças medulares, então da medula óssea. A medula óssea o que é? É a fábrica do sangue. Sim. Então, ela que produz todos os nossos componentes, as células da imunidade, os glóbulos vermelhos, as plaquetas que são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, temos diversas causas. Certo. Esses dias eu até estava vendo no Facebook, que é uma mídia que todo mundo usa, em relação a algumas pessoas que têm anemia, que têm anemias assim, níveis mais graves, e que têm medo de ter a leucemia. Aqui, qual é a relação, doutora? Tem que existir uma preocupação em relação a isso ou isso é mito? Não. Assim, na verdade, a leucemia aguda, que é onde o pessoal fica mais preocupado, ela cursa com anemia também. Mas não é errado o que a gente escuta de que a anemia leva à leucemia. É diferente. Se o paciente já tem uma doença de medula óssea que já tem um comprometimento ali, aquilo pode, de uma hora, transformar em leucemia, até pode. Mas a maioria das vezes, a leucemia não é assim tão frequente quanto todo mundo acha, Então, e ela cursa com outras alterações, altera a plaqueta, altera células da imunidade e não só anemia. Ela é muito mais comum por deficiências de vitaminas, por doenças crônicas ou como uma primeira manifestação de um câncer de intestino, pelo sangramento ali crônico. E não tanto, direto doença de medula óssea. Sim, as pessoas relacionam muito, Relacionam muito, e onde chega bastante, a gente tem bastante paciente que chega já apavorado no consultório. Imagino. Doutora, em relação aos sintomas, que eu acho que tem alguns que são bem clássicos, assim, na anemia, Tem. Os sintomas, eles vão depender da instalação, então, da rapidez que o paciente acaba desenvolvendo anemia, quando é uma anemia aguda, ou seja, por um sangramento, uma hemorragia, o paciente acaba tendo sintomas mais graves. Então, o que a gente pode ter? Tontura, falta de ar, dor no peito, zumbido, dor de cabeça, palpitação. O paciente pode
se encontrar pálido, que é uma das coisas que mais chama a atenção, né? Mas aí geralmente os níveis já estão bem abaixo, já seria uma anemia mais grave, né? E os pacientes com anemia crônica, eles acabam tendo o corpo acaba se adaptando. Então eles conseguem conviver com níveis mais baixos ali de hemoglobina, né? Sim. E sem ter tanto sintoma. Mas é aquele paciente que chega, eu já tenho um cansaço crônico, já está há muito tempo, e aí agora piorou. Aí você vai ver, ele já está pálido, mas ele consegue controlar, ele se adapta a essa alteração, né? Nos dois casos é importante a gente ter a avaliação correta, né, e a investigação. Doutora, todo mundo que tem anemia, no caso crônica e que seja assim mais grave, vai precisar de uma transfusão ou isso é mito também? Não. Na verdade, a transfusão a gente utiliza para um tratamento imediato quando o paciente tem sintomas graves, né? Então, assim, uma arritmia, acaba tendo alteração neurológica, né? Aí, ou o paciente teve um infarto e aí ele começa com uma... Quem tem infarto, por exemplo, infarto do miocárdio, precisa de níveis mais altos de hemoglobina. Então não tolera níveis ali abaixo e pode desencadear até episódios de dor, pode desencadear arritmia, sopros. Então, nesses casos em especial, a gente acaba tendo necessidade de reposição aí com transfusão de sangue. Mas não é para todos, inclusive a maioria não tem necessidade de transfusão, né? Certo. O programa Estação Saúde vai agora para o quadro Boa Psique, com o Dr. Rodrigo Rosa Silveira. Olá! Hoje eu estou aqui para falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É importante entender que transtorno de déficit de atenção não é igual a pessoa ser desatenta. Estar desatento, a pessoa pode estar desatento porque está apaixonado, porque está com muitos problemas e dormindo pouco. O transtorno de déficit de atenção, ele começa na infância, ele tem uma série de outras coisas que acontecem junto e isso causa uma atrapalhação na vida da pessoa. Normalmente o que se enxerga é o baixo desempenho escolar, mas não é só isso. E ele acontece também por múltiplas coisas, problemas às vezes no nascimento, questão de gestação, quando a mãe fuma durante a gestação, e uma série de outros problemas estão associados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é importante entender que o diagnóstico, então, não é feito através de um checklist. Precisa-se de uma história onde se possa conversar inclusive com os professores, com os pais, conversar e entender bem o que está acontecendo com a criança. E o tratamento também, ele é múltiplo. Uma boa coisa para quem tem déficit de atenção e hiperatividade é o uso de agenda, é psicoeducação, é psicoterapia muitas vezes para resolver o estigma que a criança fica sentindo que ela não é capaz de aprender. E medicação também é muito importante e precisa ser vista caso a caso. Está em dúvida? Pode consultar aí boapsique.com.br. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo e nós já voltamos falando mais sobre anemia. Não sai daí!